Oi pessoal, como vão? Espero que estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle e hoje nós vamos falar de algo que está todo mundo falando a essa altura, sério. Eu acho que eu já vi uns 1000 posts, uns 400 milhões de vídeos a respeito disso. Mas enfim, né, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa queridíssima inteligência artificial, o ChatGPT, ou como a gente chamaria em inglês, ChatGPT. Mas eu vou chamar de GPT mesmo, né, pra fins de facilitar a vida aqui da pessoinha, né. E a gente também vai falar um pouquinho, né, como isso pode aí ajudar no seu processo de escrita. Então, o ChatGPT, ele meio que surgiu aí no fim do ano passado e ele tem se tornado mais e mais popular a cada dia. É bem interessante, né, porque eu já tinha ouvido falar muito a respeito, mas eu ainda não tinha usado até o mês passado, eu acho. Não tinha, de fato, começado a usar. Enfim, né, o site foi criado aí pela OpenAI, que é uma empresa que tem de fundadores e investidores nomes como Elon Musk, né, que ninguém conhece. Enfim, e basicamente a ferramenta ela usa ali alguns algoritmos que realizam esse processamento de linguagem que torna possível a gente interagir com o computador através de uma conversa. É como se você estivesse realmente conversando com alguém, né? Tipo, sei lá, um assistente virtual, alguma coisa assim. Mas a cada novo contato, o site, né, ele vai ali aprendendo mais, evoluindo mais para os seus próximos contatos com ele através da tecnologia de Machine Learning. Ou seja, isso quer dizer que o ChatGPT vai se tornar cada vez mais realista e mais preciso nas suas respostas conforme a gente for usando e ensinando coisas para ele. E hoje a gente vai ver 4 maneiras que você pode usar para melhorar ou facilitar o seu processo de escrita de alguma forma, tá? E assim, é importante deixar bem claro que a inteligência artificial ainda está se desenvolvendo, então é comum que ela traga pra gente informações erradas ou imprecisas, e isso já é um alerta que tá lá já no início, na primeira página, assim que você entra, faz o login ou cria sua conta, enfim. Mas já vamos direto para a primeira forma, né, porque você pode usar o GPT para ajudar e nortear suas pesquisas. É importante que você seja claro quanto ao que você realmente quer descobrir e que você vá treinando a IA aos poucos, né, fazendo perguntas mais curtas, mais diretas. Mas assim, mesmo assim ela vai te ajudar a conhecer o básico de alguns temas e algumas questões que não é assim tão fácil de encontrar no Google, por exemplo. Eu usei para pesquisar para uma história de época, sabe, e o GPT me deu alguns detalhes muito interessantes sobre a vida cotidiana da Inglaterra vitoriana, por exemplo, que eu obviamente vou precisar dar uma fuçada mais aí para ver se eles realmente procedem, né, já que tem essa questão aí da imprecisão de dados, mas que só eles já me serviram ali para me orientar um pouco quanto a algumas mudanças que eu vou precisar fazer no enredo, então é bem útil para isso, né, para você ter ali uma pesquisa inicial para você verificar até se alguns detalhes realmente conferem ou coisas um pouquinho mais específicas, tá? E a segunda forma de usar é pedir sugestões e opiniões sobre ideias de histórias que você tem. Ela vai dizer no início que por ser uma inteligência artificial não vai poder te dar informações muito detalhadas, mas se você insistir um pouco e pedindo mais detalhes, mais dicas, mais sugestões a cada resposta, ela aos poucos ela vai te contando aí as chances de sua ideia se desenvolver em um bom livro, por exemplo, vai sugerir alguns caminhos que você pode seguir para dar mais força para sua trama. E a título de exemplo, eu perguntei o que ela achava de um enredo específico, que eu não vou detalhar aqui muito para vocês para não dar spoiler de uma história futura, mas ela me deu uma dica muito boa de como eu poderia desenvolver, né, que eu pretendo colocar em prática, e outros, né, mas que eu já estava planejando fazer mesmo, então, enfim. E você também pode pedir opiniões sobre uma cena em específico, lembrando que tem ali um limite de caracteres, então é melhor você não colocar cenas muito grandes de uma vez, né, vai pedindo aí sugestões aos poucos se for preciso. E como exemplo eu perguntei se uma cena de interrogatório policial estava verossímil com o que realmente acontece nesse tipo de evento na realidade. E não só a IA confirmou, como ela ainda deu mais sugestões de como eu poderia melhorar essa cena em outros aspectos, tá? Tipo com adicionar descrições melhores das ações dos personagens durante os diálogos, por exemplo, né? Utilizar ali a questão da linguagem corporal para passar um pouco do que os personagens estão pensando, estão realmente sentindo e não só o texto. Eu achei bem legal isso, bem interessante. E por fim, a quarta maneira de usar o GPT é pedindo sugestões ou ideias de histórias, né? Os famosos prompts. E é interessante porque eles vêm bem personalizados, né? E principalmente quanto mais detalhado for o seu pedido, né? Quanto mais específico e completo você fizer ali o seu pedido, mais específico e completo vai vir o prompt. E fora que dificilmente ela vai mandar a mesma sugestão para outra pessoa, né? Porque isso depende da interação que ela vai ter com você
você com cada usuário. Ou seja, ela só vai dar a mesma resposta se alguém pedir a exata mesma coisa que você. E mesmo assim, eu não vi até agora relatos de pessoas obtendo as mesmas respostas, coisas parecidas, mas a mesma resposta não, a não ser sobre temas, né, como a gente falou ali, as coisas históricas, enfim. Mas, por exemplo, eu pedi que o GPT listasse 10 sugestões de histórias de romance envolvendo fantasia urbana e investigações paranormais, que é o que eu normalmente escrevo mais. E eu recebi umas sugestões muito boas, que eu pretendo colocar em prática algum dia, não sei quando, mas algum dia. E antes de terminar, eu só queria deixar claro que ao contrário do que tem muita gente dizendo por aí, não é uma boa ideia você escrever todo o seu livro usando o GPT, né? Primeiro porque o livro tem que ser seu, não de um computador, já começa por aí. Mas aqui assim, por ser uma inteligência artificial, essa ferramenta ela ainda não tem todas as nuances necessárias, vamos dizer assim, para adicionar emoção ou descrever sentimentos de forma correta. E ainda por cima ela não emprega aquela técnica famosa, mas muito boa do mostre e não conte. Então as cenas elas saem meio rápidas, meio plastificadas e sem muita profundidade, né? Então assim, você pode até pedir que uma cena em que determinadas coisas aconteçam, como exemplo, por exemplo, sei lá, você não sabe como é determinado prédio famoso do mundo, enfim, um determinado museu, você quer usar isso como forma de pesquisa, então você pode pedir uma cena de exemplo em que um personagem anda nesse lugar e vai descrevendo ali as coisas para você entender um pouquinho como é que funciona. Ou então quando você ficar sem ideia de como iniciar uma cena, enfim, só que não é uma boa ideia você copiar e colar tal e qual, né? Porque é importante que você reescreva para deixar ela mais natural, adicionar esses detalhes aí que são importantes de descrições, tudo, e claro, também dar a sua marca pessoal enquanto escritor para a escrita, para a história, né? Senão não tem graça nenhuma. Mas assim, não adianta você brigar, tá? A ferramenta e as inteligências artificiais em geral, elas já estão aí, elas vieram para ficar, não vão embora de jeito nenhum, então não adianta você querer acabar com eles, dizer, porque isso vai acabar com o trabalho do escritor, do designer, que seja, não tem pra fazer. Vale muito mais a pena a gente usar como aliado do nosso processo criativo, né? Facilitadores da nossa escrita, aqui no caso do GPT em especial, né? E também como assistentes pessoais que são muito valiosas para desencavar essas informações importantes, né? Dar aquela mãozinha pra nossa criatividade. E por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de dar like no vídeo, de se inscrever se vocês ainda não são inscritos. E também não deixem de divulgar pra aquela amiga escritor que ainda tá batendo cabeça assim, querendo usar a inteligência artificial, ou tentando, mas sem saber exatamente muito bem como. E se vocês já usaram algumas dessas ferramentas de inteligência artificial na história de vocês, seja o GPT ou o Midjourney, enfim, não importa, conta aqui pra gente nos comentários, né, que a gente se encontra de novo nos próximos podcasts. Até a próxima e tchau!